Vamos entender a conexão grave que existe entre a pornografia e a alimentação do mercado da pedofilia e também da exploração sexual, tanto adulta quanto infantil. Porque tenho me debruçado sobre esse assunto para compreendê-lo. Porque a quantidade de pacientes que tenho recebido no consultório que têm se envolvido com pornografia e de modo a comprometer a vida não são pequenos. E por isso, eu resolvi trazer aqui todo esse conteúdo para a gente se aprofundar. A pornografia, quando consumida por crianças e adolescentes ou produzida com seu envolvimento, não é apenas sintomas de uma cultura hipersexualizada, mas é um vetor ativo que normaliza a exploração sexual, alimenta as redes criminosas e deixa marcas neuropsicológicas duradouras e muitas delas indeléveis em muitos indivíduos. Ao mesmo tempo, respostas educativas, jurídicas e clínicas integradas já demonstram que a recuperação é possível e a prevenção também é possível e aqui no Brasil é urgente. Urgente. Eu quero apresentar o problema em si, o mecanismo do qual o aliciamento online acontece, chamado aqui de grooming, porque é o meio mais produtivo e também o de maior repercussão e alcance, e também é o meio pelo qual está encontrando tanto crianças como adultos. E é o meio pelo qual hoje a pornografia tem explodido no mundo, tanto no mundo infantil quanto no mundo adulto. Porque esse conteúdo que era só, né, de cunho adulto, hoje está no mundo da infância. Por qual razões? Os pesquisadores mostram que o algoritmo, ele encaminha esses conteúdos a quem estiver nas redes, sem distinção de idade. E quando uma criança se depara com esse tipo de conteúdo, se os olhinhos dela fixar na tela, buscando compreender o que está vendo, o algoritmo então entende que a criança gostou desse conteúdo e vai encaminhar mais do mesmo. Então esta é o grande perigo, né, de deixar as crianças circulando na rede social sem ter uma acompanhante e sem ter a idade adequada para estar nas redes sociais. Eu, particularmente, defendo que abaixo dos 12 anos, criança não deveria acessar redes sociais e muito menos ter acesso à internet. Você pode me achar radical, mas depois que eu me aprofundei para entender os perigos que rondam as crianças aqui, através das mídias, eu deliberadamente compreendi o quão grave é as redes sociais e o ambiente online para as crianças. Porque existem muitos perigos, muitos perigos, muitos. Os pais, os educadores não fazem, muitos deles não fazem a menor noção do perigo que é deixar uma criança sem ser tutoriada aqui no ambiente online, ok? O aliciamento digital, conhecido, né, internacionalmente como o grooming, é um processo gradual, calculado pelo qual um adulto estabelece uma relação confiante com uma criança ou uma adolescente por meios digitais, com o objetivo de manipulá-la para fins sexuais. Esse é o único objetivo. Ele não ocorre abruptamente, ao contrário, segue etapas coerentes, né? Que pesquisadores descrevem como construção de vínculo, isolamento, testagem de limites, desensibilização sexual e, finalmente, coerção ou encontro físico, onde as piores coisas têm acontecido. Né? Modelo clássico, por exemplo, Fink Keller, em 1984, ele identifica 4 pré-condições para o abuso sexual infantil: motivação intensa, superação de inibidores internos, superação de barreiras externas e superação de resistência da criança. O grooming digital amplia a capacidade do agressor de cumprir os 3 a 4 passos na vida de uma criança. A pornografia utilizada no grooming como ferramenta de normalização. O agressor apresenta material pornográfico à criança para convencê-la de que todo mundo faz isso ou para reduzir o choque diante da solicitação sexual. E aí você pode até estranhar, né? Nossa, mas claro que o meu filho vai rejeitar isso se alguém mostrar uma pornografia para ele. Entenda a sutileza do ambiente. O agressor está ali, se ele está conversando com uma criança de 6, 7 anos,
ele não vai estar como a sua aparência natural. Ele vai estar ali como uma criança de 6, 7 anos. Se ele está em busca de uma criança que tem ali 10, 11 anos, ele vai estar com esse aspecto de uma criança de 10, 11 anos. Ele pode se passar como o melhor amigo, se for um menino. Se for uma menina, ele pode se passar como a melhor amiga dessa criança. Ele vai ganhar a confiança e muitas vezes ele primeiro envia, né, entre aspas, as suas fotos, que é óbvio que não é dele, mas de alguma outra criança da mesma idade que ele pega, mostrando, né, nudes, e aí diz: "Olha, agora é a sua vez de se mostrar também". E muitas vezes isso parece muito sutil para a criança. E muitas vezes a criança se sente até no dever de enviar aquele conteúdo, porque é como se ela estivesse em dívida com aquele coleguinha que está ali, né, que se expôs, que se exibiu, e agora então eu tenho que cumprir a minha parte aqui na nossa etapa, né, de confiança, de amizade, de intimidade. Quando uma criança não recebe a educação sexual adequada, ela faz isso com muita facilidade. E muitas vezes ela esconde dos pais isso. E é terrível, né? É terrível. Conceito de dessensibilização progressiva. A exposição repetida a conteúdos de intensidade crescente reduz respostas de aversão e eleva o limite da normalidade percebida pelo receptor. Esse mecanismo, documentado em neurociência do comportamento sexual, tem mostrado que a pornografia é um dos maiores dessensibilizadores mentais do ser humano e também eu chamo, né, é um dos grandes desumanizadores, porque o ser humano, depois que ele vicia na pornografia, ele vai fazendo, né, as escaladas atrás de comportamentos cada vez mais pervertidos e comportamentos cada vez mais ao ponto de prejudicar terceiros, como é o caso, né, ali do abuso sexual, da pedofilia, ok? Então nós vamos aqui, por exemplo, eu já peguei quadro de pacientes, e isso não é cientificamente comprovado, mas existe eh, uma relação, né, muito forte, que enquanto mais jovem se inicia na pornografia, mais cedo a pessoa pode cair num quadro de vício e também pode se tornar um suscetível, né, agente ou produto da pornografia. Eu já peguei paciente que se envolveu com a pornografia na infância e ainda adulto, ali com 45 anos, estava preso a todos os as consequências, né, desse vício. Já havia perdido a esposa, já havia eh, passado por vários casamentos sem permanecer, já estava num quadro, de diagnóstico de esquizofrenia. Não dá para dizer que a esquizofrenia surgiu por causa do vício em pornografia, a ciência não confirma isso, mas a ciência confirma que o excesso de excitação de dopamina por conta do vício, ele pode desenvolver a esquizofrenia. Então, os vícios hoje está apontado como um, né, dos fatores para desenvolver esquizofrenia. E não só o vício em pornografia, todos os tipos de vício, mas em especial a pornografia. Então, a gente observa que enquanto mais jovem o indivíduo inicia com a pornografia, mais alta a chance dele desenvolver problemas mentais sérios e se ficar preso também a comportamentos disfuncionais sexuais, como vir a ser um pedófilo ou como vir a ser um produto do mundo da pornografia, porque a própria pessoa pode se envolver com essas condutas, ok? E quando a gente leva para a criança, então o aliciamento opera no interior da plataforma, amplamente disponível. Importa compreender exatamente quais essas plataformas e o que existe além delas, nas camadas mais opacas da internet. Então vamos entender aqui, passo a passo, quais são as plataformas, as quais estão sendo hoje mais usadas para fomentar pornografia e fortalecer o mundo da pedofilia e também do mercado, né, ali da exploração sexual. A ação de liciadores e distribuidores de material de abuso sexual infantil não se restringe a redes sociais marginais. Ocorre em fase inicial nas mesmas plataformas que crianças e adolescentes usam cotidianamente para entretenimento e sociabilização ou socialização. Exatamente aquilo que eu já falei. A plataforma vai levar o conteúdo até a criança. Se os olhinhos dela se fixar ali naquele conteúdo, então o algoritmo entendeu que esse conteúdo é interessante para ser consumido por esse indivíduo e vai entregar mais do mesmo.
E é isso que tem acontecido. Muitas das nossas crianças não estão entrando em sites pornográficos, não estão entrando, em busca desse tipo de produto. Esse tipo de produto está chegando às crianças e sendo entregue a elas. Então imagina, a mãe ali, fazendo o almoço, o seu filhinho sentado no cantinho com o celular na mão. A mãe precisa desse momentinho especial, porque a vida dela é atarefada, é corrida, a vida não tá fácil. E enquanto o filho fica quietinho ali, ela se sente segura para fazer os seus afazeres domésticos, para cuidar da lida do dia a dia, mas ela não está tendo a menor noção que o perigo está rondando essa criança e que o perigo chega ali sem que ela perceba. Aqui algumas das redes sociais, como o Discord, o Twitter, né, Instagram, o Telegram, eles têm tanto grupos públicos quanto grupos privados, assim também como no TikTok. Então, cada um oferece recursos que facilitam o primeiro contato. Mensagens diretas, grupos privados, chamadas de áudio e vídeo, compartilhamentos de arquivos. Aí já é quando a pessoa já está aliciada, né? Aí ela já está envolvida, ela não está recebendo, ela já recebeu, já aceitou, já se envolveu e se aprofunda nessa jornada. E aí tem a camada encriptada, que é na sombra, ou seja, no escondidinho agora. Mensagens, autodestrutivas, né, que são chamadas aí dos Cesium, sem necessidade de número de telefone, Matrix, né, onde os servidores federados e e também são difíceis de ser rastreados. E aí entre lá para dark web, né, e fóruns fechados, marketplace marketplaces, né, tudo isso são plataformas usadas hoje, né, para estar fazendo absurdos, maltratando desde os animais, as crianças, elaborando estupros virtuais, levando crianças ao suicídio, como nós vimos agora recentemente, ah, alguém, eh, incentivando, manipulando a mente, corrigindo a mente de uma criança de 12 anos, é uma pré-adolescente que não resistiu e se lev né, e se sucumbiu no suicídio, e isso infelizmente tem acontecido muito. Porque o nível de desumanização já está bem acentuado ali nesses perfis, e essa desumanização, ela pode ser ampliada para outras pessoas, porque quando isso acontece, existe muitos outros assistindo, absorvendo, consumindo esse tipo de produto, podre, né, esse tipo de produto nefasto, esse tipo de produto que não deveria existir no mundo, mas infelizmente por consequência do pecado, por consequências, ah, de muitas outras situações, nós fazemos parte desse mundo e não tem como fugir dele. A gente precisa se preparar para se proteger nele, porque fugir dele não tem jeito. Agora aqui, a economia clandestina, a criptomoeda, né, o mercado da inteligência artificial, e tudo isso está sendo usado para fazer uma exploração sexual como nunca feita antes, de todas as formas. Outro dia, eu vi que uma autoridade inglesa estava em maus lençóis, uma mulher. Ela tirou uma foto de roupa normal, postou nas redes sociais, normal, até numa entrevista, e de repente ela viu essa mesma foto dela despida, sendo exibida nas redes sociais, porque alguém usou a inteligência artificial para despi-la e postar, né, ali a sua roupa, o seu corpo apenas de biquíni. Isso é uma violação, isso é criminoso, mas está acontecendo. Está acontecendo. E por que que as pessoas têm olhado e feito isso, de modo muito leviano? Porque a dessensibilização da mente está acontecendo, a desumanização está acontecendo, e as pessoas têm sido, negligentes. Eu digo negligentes, por isso que eu estou deixando um pouco o atendimento no consultório e estou vindo aqui falar sobre isso, como um alerta, como alguém que está sentindo o peso das consequências de ter um conhecimento e não entregar, porque eu sei que no consultório, recebendo um por um, eu não vou conseguir proteger muita gente. Mas se muitas pessoas vierem aqui ouvir esse conteúdo, se você que está me ouvindo e considera que isso é importante, deve ser compartilhado, e compartilhar aí com o grupo da sua família, ou da escola, ou com grupos de pais. Sempre tem pessoas interessadas que precisam aprender mais sobre esses assuntos, sobre esses temas. Tanto os profissionais de saúde, quanto educadores, né, quanto os pais em si mesmos, né, precisam ter
entendimento desses temas para proteger as nossas crianças. Não adianta apenas eu ficar no meu consultório atendendo paciente por paciente, isso para mim está como tentar secar gelo. E sinceramente é muito frustrante, né, é muito frustrante. Então, para mim sair do meu quadro próprio de frustração, eu preciso estar falando sobre esse tema, abordando esse tema de forma muito direta, para ajudar as pessoas a entender que isso é algo muito sério, é algo muito grave, e nós precisamos nos despertar para a gravidade desses assuntos, tá bom? Eu vou aqui agora trazer alguns dados científicos. Em 2021, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, ele apreendeu aproximadamente 3,36 bilhões, né, de Bitcoin vinculado a sites pornográficos. Essas operações similares, né, de menor escala, envolvendo diversos sites e diversas situações, tudo isso documentados, né, e guardados pelo FBI, mostrando claro e nitidamente que o mercado o mercado, né, fomentado pela pedofilia, pela pornografia, ele cresce explosivamente. E é interessante a gente entender que os pedófilos, eles estudam a mente da criança para poder manipular e ganhar a criança, de modo que quando ele aliciar essa criança, ela vai proteger o pedófilo, ela vai ter que fazer de tudo para proteger, para não entregá-lo. Enquanto que os pais é que deveriam estar fazendo isso para ganhar a confiança de teus filhos de tal maneira, de modo que esses filhos não venham se envolver com estranhos, mas tão somente com esses pais que os ama. Mas infelizmente isso não acontece, porque muitos pais não têm o interesse de procurar entender como funciona o cérebro da sua criança para se envolver melhor com essa criança. E nisso temos perdido nossas crianças. Eu mesma, como educadora de educação infantil, já chorei muito ao ir numa escola oferecer uma palestra de educação infantil para proteção e prevenção de abuso sexual, prevenção de drogas, e ali vir 5, 6 pais ouvir essa palestra numa escola com 500 alunos, ou seja, 1000 pai, né, 500 pai, 500 mães, e vier 5, 6, isso me destruía. Era catastrófico receber isso. Contudo, era devastador, ainda é devastador. Mas eu sei, e contudo, eu sei que existe poucos que se interessam em proteger, em guardar os seus filhos. O desejo do meu coração é que todos se interessem, né? Se interessem em proteger e guardar as nossas crianças. Estamos em tempos difíceis e precisamos juntar as nossas forças para estar, né, protegendo as nossas crianças, tá bom? E assim, em escala global, tá bom? Em escala global, isso tem aumentado. E aqui no Brasil, que é um país, né, subdesenvolvido, onde a educação pública não inclui educação sexual adequada, porque existe uma educação sexual, mas ela é totalmente pervertida para nossas crianças, ela é mais destruidora do que construtora, infelizmente, né? A educação sexual que é trazida hoje nas escolas, que ensina ali uma criança de 12 anos a colocar uma camisinha no cabo de vassoura, que insere cena de sexo explícito na cabeça de crianças de 8, 9, 10 anos, isso é quebrar as fases de desenvolvimento infantil. Isso é prejudicial. Isso não é saudável. Mas infelizmente, talvez seja por conta e culpa do meu silêncio, né, de não ter me pronunciado, de não ter me levantado, de não ter declarado que muitas escolas têm sido negligentes, porque a educação sexual adequada ela precisa estar em harmonia com cada fase de desenvolvimento infantil e ela precisa ser falada a cada criança com a linguagem adequada para a idade e a fase do desenvolvimento infantil da criança. Quando essas fases não são respeitadas, vai gerar disfuncionalidade. Então, uma criança de 9, 10 anos que esteja recebendo conteúdo pornográfico na escola, ainda que seja dentro de um contexto de educação sexual, ela está sendo disfuncionalizada. Infelizmente, ela vai ficar mais suscetível ao abuso, mais suscetível a fomentar o mercado infelizmente, né, da pornografia, porque, infelizmente, ela está recebendo uma educação que não a ajuda, infelizmente, tá bom? E aqui os números no Brasil é simplesmente estarrecedores, estarrecedores. A Safernet, por exemplo, em 2025 mostrou que cerca de 49.336 denúncias de abuso e exploração sexual online acontecia com as crianças e adolescentes. Isso nós estamos falando
de números registrados, tá bom? E tem uma mesma pesquisa que mostra que apenas 10% dos números reais são registrados. Ou seja, o número exato é muito, muito mais amplo, muito mais amplo. E a gente precisa se atentar para isso, a periculosidade de tudo isso e quanto isso cresce. E não é falta de policiamento não, tá? A Polícia Federal ela tem feito prisões flagrantes desses casos, tá bom? Só em setembro de 2025, mais de 193 prisões em flagrante por crimes sexuais contra crianças e adolescentes foram efetuadas pela Polícia Federal aqui no Brasil. No ano anterior, em 2024, mais de 368 prisões aconteceram. No ano de 2023, o crescimento percentual também aconteceu, ou seja, a gente está vendo desde a pandemia, né, um crescimento gradativo e ininterrupto, né, dessas condições. Agora, o que eu estou fazendo aqui vai pôr fim nisso? Não, mas pode colocar a sua família em melhor segurança, e é por isso que eu estou aqui. E essa cultura do abuso sexual, essa cultura da pedofilia, essa cultura de fazer do corpo, né, das crianças e das mulheres e dos meninos brasileiros produto de pornografia, de consumo sexual, isso não é normal, nunca foi normal. Ainda que a nossa cultura nos lance isso, não é de hoje, né? A gente olha para a minha geração que cresceu com Hilarie da Xuxa, ali, erotizando o corpo, transformando o corpo em subproduto, né, da erotização, da pornografia disfarçada, né, de programa televisivo. E hoje nós estamos colhendo os frutos desse processo. Quando nós olhamos para o carnaval também, não é à toa, né, que as mulheres brasileiras são conhecidas mundialmente, hoje nem tanto, mas mundialmente eram conhecidas e apontadas quase como prostitutas por conta do carnaval. E essa cultura foi internalizada, ok? Internalizada. E a gente precisa entender que essa internalização de cultura nos torna cada dia mais subproduto. Subproduto, e nós não somos produtos, nós somos seres humanos, pessoas. Precisam entender que merece respeito, que precisa entender que o corpo tem limites e que existe limites também para chegarmos ao outro e que tudo isso precisa ser respeitado. Quando nós não respeitamos o outro, não reconhecemos o outro como pessoa que merece amor, respeito, afeto, carinho, estamos degradados e caídos e lascados. E a maioria de nós estamos assim. A gente vai numa escola e ali observa os coleguinhas brincando uns com os outros e os palavreados deles é totalmente disfuncional. Eles não respeitam o outro, eles agem, né, de forma pejorativa, tentando humilhar, tentando reduzir sem ter, né, ali um equilíbrio adequado que precisa. Talvez você esteja me achando, eh, um pouco pessimista, mas não, eu vou e frequento escolas públicas, eu levo palestras a escolas públicas, e é ali na escola pública onde eu sinto, né, que está a periferia dessa dessa desse resultado, dessa cultura desenfreada de procurar transformar o corpo em subproduto do sexo, em subproduto da pornografia. É nas escolas públicas que está ali a periferia, sabe, o resultado final dessa cultura. E é dentro desse padrão que eu estou olhando e falando aqui, tá bom?